Bom dia. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Agora então Jesus, falando para o anjo, para o pastor da igreja de Pérgamo, ele disse: olha, eu conheço o lugar onde você vive. Ou seja, é o lugar onde você está aí, que é uma região incrédula, uma região que não pratica a palavra de Deus, vive totalmente contrária à palavra de Deus, uma região pervertida e maldosa. Inclusive tinham matado um homem de Deus que tinha sido Antipas. Mas Jesus falou: nem mesmo assim, depois que mataram Antipas, você permaneceu firme. Você, apesar de estar no lugar onde habita Satanás, ou seja, uma região terrível, você permanece fiel. Você não teve medo, você continua firme, aí com a igreja aí, pregando o evangelho, vivendo a palavra de Deus. Jesus vê todas as nossas obras, é isso que nós temos que entender. Ele falou: você permanece fiel ao meu nome. Então, nós temos que entender que independente de onde nós estejamos, ou o que estiver acontecendo, sabemos que Jesus está vendo tudo. Jesus viu as obras daquele homem e falou: olha, você está aí, sabe que a região é terrível, é péssima, mas você está fiel à palavra de Deus. Às vezes nós podemos estar em lugares também assim, lugares terríveis, onde as pessoas são verdadeiros adoradores de imagem, de santos, de santas, de demônios ou de qualquer outra coisa. Mas nós temos que permanecer firme. Ah, não, porque aqui já expulsaram um pastor, já apedrejaram já fizeram isso, não importa. Nós temos que permanecer firme, nós não temos o que temer. Ah, se nós sofrer alguma coisa, bom, foi a vontade do Senhor. Na verdade, nós temos que sentir elogiados ao sofrermos, ao sermos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, em todo tempo permanecer fiel, saber que Jesus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Ah, lá em casa todo mundo é contra a palavra de Deus, só eu sou o evangelho. Jesus está vendo. Todo mundo, ninguém quer saber do evangelho, ninguém quer saber de Jesus, somente eu. É no meu trabalho, na minha casa, em qualquer lugar, não importa. Saiba que Jesus está vendo, está contemplando tudo. Agora no versículo 14 ele já diz: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tem contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e assim entregar à prática da prostituição. Falou: tá, mas o que eu tenho? Mas mesmo assim você continua fiel, mas tem coisa errada aí na sua igreja. Você está concordando que um monte de pessoas, tem outros pastores aí que estão pregando por interesse financeiro. O negócio é financeiro, é interesse. Quando ele fala da doutrina de Balaão, foi interesse, era dinheiro. Balaão aceitou dinheiro
para presentes, para profetizar, para amaldiçoar o povo de Israel, mesmo Deus falando que não poderia. Quando ele não conseguiu, nós conhecemos a história, está lá em livro de Números, quando ele não conseguiu fazer isso, ele deu um conselho, quando ele abria a boca para amaldiçoar, Deus o impedia, colocava a bênção. Aí o que ele fez? Ele reuniu com o rei Balaque e orientou, falou, olha, tem muitas mulheres bonitas, estão na terra de mulheres bonitas, então faz o quê? Faz com que essas mulheres se envolvam com aqueles israelitas e faz com que eles comam comidas sacrificadas e venham adorar outros deuses. Porque assim o Deus vai ficar com raiva deles. E assim foi feito. O Balaque seguiu o conselho, então a mulherada muito bonita, jovem, se envolveram com os hebreus. Eles acabaram comendo comida sacrificada, que era proibido na época por lei, e caíram na prostituição. Claro que Deus puniu, Deus matou aqueles que se envolveram, né? Teve o caso até que Finéias chegou a traspassar um hebreu que ele estava junto com a mulher, traspassou os dois com uma espada só, traspassou os dois ao mesmo tempo, e para acabar a maldição, porque Deus estava matando tudo isso que fizeram esse erro. Então, esse pastor de Pérgamo, apesar de ser um homem temente a Deus, ele estava permitindo que outros pastores, outras pessoas, estivessem ali, mas que seguissem a mesma doutrina, ou seja, a preocupação era ganhar dinheiro. Falou, não, o que eu tenho contra ti é isso. E não é diferente, hoje em dia, nós vemos pessoas que até começaram o ministério firme, fiel, praticando realmente o evangelho de Jesus. Só que com o tempo, com o crescimento, começou a debandear. E hoje já tem vários outros pastores que pregam, que comercializam a palavra de Deus. Que entregam profecias mentirosas para ganhar dinheiro, que propõem campanhas mentirosas, que vivem na petição de ofertas. Tudo isso. Hoje é comum. Não, as pessoas estão falando o evangelho, mas estão querendo o evangelho que traga dinheiro para eles, traga um enriquecimento. Temos que entender que por mais que nós estejamos vivendo, a palavra de Deus, nós somos responsáveis pelas pessoas que nos cercam, pessoas que estão nos ajudando, nos apoiando. Nós não podemos fechar os olhos para os erros, para os pecados delas. Nós temos que coibir, proibir essas ações, se for necessário expulsar, mandar embora, como Paulo nos orienta. Temos hoje alguns templos, até onde os pastores eles são sérios, mas as suas congregações, denominações, congregações menores, tem pastores que fazem um monte de coisa errada, e sempre nós vemos por aí. E o líder nada faz. O líder se cala uma vez está entrando dinheiro, e isso o Senhor não aceita, como Jesus aqui está dizendo para ele. Falou no início, sabia onde ele morava, mas ao mesmo tempo apresentou o erro dele. Além disso, tem também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, contra eles. Pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Olha, eu tenho contra você isto, e se você não mudar, se você não acertar,
você vai perder a salvação. O português claro é exatamente isso. Vai perder a salvação. Então nós devemos estar muito alerta o que nós estamos ensinando, o que anda acontecendo em nossos templos, o que nós estamos permitindo. Não podemos concordar com o evangelho diferente. Hoje são muitos evangelhos pregados por aí. São muitos evangelhos que infelizmente usam o nome do Senhor, o nome que é santo, mas eles usam de qualquer maneira, usam o nome dele em vão. E podemos enganar o povo, podemos enganar todos, mas nós não conseguimos enganar Jesus. Se nós queremos ter uma nova vida em Cristo, nós temos que praticar o seu evangelho. Carta agora à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Nós vemos que cada entrada para cada igreja, aqui simbolizando cada igreja, Jesus se identifica inicialmente de uma maneira. Ele começou na primeira, que foi a de Éfeso. Ele disse que era aquele que tinha 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós sabemos que no início ele estava falando que ele anda no candelabro de ouro, mostrando que era a igreja. Sabemos que é Jesus. Já a igreja de Esmirna, ele escreveu: aquele que é o primeiro e o último. Nós sabemos que é Jesus. Ele é autoexistente e que foi morto e ressuscitado. Faz as seguintes afirmações: sabemos que morreu, que ressuscitou, sabemos que foi Jesus. Agora de Pérgamos já foi diferente. Ele disse, ao anjo da igreja em Pérgamos, escreve assim: aquele que tem espada de 2 gumes afiados. Sabemos que Jesus é que é a própria palavra, que é o evangelho. E agora de Tiatira, ele declara assim, declara o Filho de Deus. Nós sabemos que ele, cujos olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ele se identifica, ele se apresenta de várias maneiras, mas nós sabendo, reconhecendo que é ele. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Olha, eu conheço, sei que você é um homem que tem fé, você ama a obra de Deus, você ama esse ministério, você persevera. Hoje você é muito mais fiel, mais sério, mais perseverante do que no início, quando você começou. Então hoje sabemos que você realmente dedica mais a obra, tem orgulho de estar vivendo o evangelho. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Falou, mas eu tenho contra você que você toleras a Jezabel. Não está referindo a Jezabel, que Jezabel tinha morrido há centenas de anos antes. Nós sabemos que Jezabel foi mulher de Acabe. Mas ele está falando no espírito dessa mulher, que ela se diz uma profetisa. Como nós vemos hoje em várias igrejas. Profetiza. De ter essa conversa fiada aí que diz que mulher de pastor é pastora. Eu nunca vi isso, a Bíblia não fala isso. Então tem muitos que se diz profetiza, fica aconselhando de maneira errada, né? Tem muitas igrejas hoje que aceitam e concordam que tem mulheres pastoras,
Mulheres que andam pregando por aí, se dizendo pastora, conhecedora da palavra de Deus. Nós sabemos que esse ministério não é delas, que elas não têm esse ministério para elas, que mulher, o mais que ela pode pregar é para mulheres, e jamais em um culto misto entre homens e mulheres. Mas agora Jesus está falando para o pastor, falando, mas você tolera. Aí tem essas profetisas na sua igreja. Aí tem essas falsas profetisas, tem essas falsas pastoras. E você tem concordado, tem calado, e elas têm feito só coisa errada, falado bobagem, ensinando o povo de maneira errada. E você está calado, você está concordando. Nós, infelizmente, temos que estar em alerta. Nós que somos pastores, fomos chamados para esse ministério. Além de pregar, se nós somos o líder da congregação, do ministério, nós temos que observar todos. É a função. Se tem os pastores, presbítero, se tem diácono, tudo é a nossa responsabilidade ver o que estão falando, estão pregando, estão ensinando, estão orando e como. Não, porque tem alguém que está fazendo a obra e a pastora fulano tal. Não existe. Aqui no ministério, não. A mulher essa aqui está profetizando à vontade, aqui os profetas mentirosos. Não é assim. Nós temos que estar em alerta, nós temos que abrir os nossos olhos e observar. Jesus começou falando ao pastor de Tiatira, que conhecia todo o amor dele, a obra dele, conhecia tudo. Sabia que no final ele estava muito mais perseverante, muito mais amoroso à obra e ao ministério do que no início. Mas, entretanto, tinha contra ele isso, que ele tolerava esses espíritos de Jezabel, que é muito comum na maioria dos templos. O que nós vemos hoje em igreja, por aí na igreja da pastora fulana de tal, ou a congregação tal é dirigida pela pastora tal. O que nós encontramos mulherada entregando profecias mentirosas, orientando, ensinando de maneira errada. É o que mais tem. E os líderes ficam calados, concordam. Jesus está falando, você está concordando que é errado. Então nós não podemos concordar, não importa, as pessoas falam, não é da sua congregação, tem que ficar calado. Exatamente, eu não vou ficar calado. Nós não podemos ficar calados, não é porque não é do nosso ministério, não é da nossa denominação que nós temos que calar. Nós temos que apontar o erro, nós temos que apontar o pecado, nós temos que falar, olha, está errado o que se prega naquela igreja, está errado o que aquela mulher está fazendo, está errado. Nós somos luz. Aonde tem trevas nós temos que mostrar, que é a função de todo pastor. Ele deixa bem claro, no entanto, contra ti o fato que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. O que tem de mulher que se diz pastora, se diz profetiza, profetizando de segundo, terceiro casamento, aconselhando as pessoas a divorciarem, a casarem novamente, profetizando bênção, diz que a segunda casa é maior do que a primeira, mandando arrumar outro homem, outra mulher. Infelizmente, os pastores se calam. Às vezes são até esposa dos pastores e estes se calam e deixam esses falsos ensinamentos. Versículo 21 já diz aqui, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eu farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Eu não vou punir essa mulher. Eu dei tempo para ela se arrepender, para ela largar essa mentira, parar com essas falsas profecias, parar com esses falsos ensinos. Mas agora eu vou cobrar. Só cobro. Ele joga a pessoa na cama, é doença, tá? O Senhor joga a doença. O Senhor faz a pessoa adoecer. Ele falou que joguei na doença e mais.
E não é somente ela, não, enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Vai vir grandes aflições, sim. Pessoas estão lá, estão concordando, estão recebendo ensinamento para viver um segundo casamento, um terceiro, a divorciarem, até em prostituição, vão enfrentar grandes aflições, a menos que se arrependam imediatamente. Estão se prostituindo na casa de Deus, estão concordando com a prostituição que já existe há alguns tempos. Todos esses vão receber o devido castigo. O Senhor está prometendo que vai enviar as aflições. Essa que é a realidade, nós temos que abrir os nossos olhos. Ah não, pastor, é ela que fala, não sou eu. Você está no meio, você vai receber castigo também. Ele diz mais, olha, a aflição sobre aquele com ela comete adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonha aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. O Senhor fala, então, matarei, tá? Ou seja, não só nós estamos falando de morte agora física, agora de imediato, como também a morte espiritual. Isso é para todos os seguidores dessas mulheres. O que tem de pessoas hoje, não sou da igreja da pastora fulana de tal, sou igreja de fulana de tal, ela é uma bênção. Estão no erro e vão pagar por isto. Porque sabe que a Bíblia não aceita e condena. Sabe que Jesus condena. Há pastores que estão tendo aí mulheres no seu ministério, levando como pastora, como profetisa, para estar pregando para homens. Estes homens que aceitam vão receber o devido castigo. Infelizmente, homens que estão em igrejas que acontece todo esse tipo de coisa, vão sofrer também. Se você está numa igreja, frequenta uma congregação, que sabe que tem todos esses erros, tem vários outros erros, você está quieto, você está concordando. Você está no indo. O silêncio é concordância. Vai pagar caro. Inclusive com a vida. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Para que não venhamos perder a nossa vida, perder a nossa salvação. Jesus não está prometendo aqui a punição somente para essas, não. Não promete punição para todos os seguidores, sem exceção. Então, sempre quando eu estou falando, a gente está numa igreja que está aceitando o recasamento ou a orienta de volta, então sai dessa congregação. Pastor, mas eu tenho procurado igreja e não tenho achado. Então, até você achar, vai visitando uma ou outra até conhecer. Enquanto isso, fique na sua casa, medite na palavra na sua casa. É isso que tem que fazer. É difícil. Leia. Hoje tem na internet você encontra cultos bons. Nós temos nossos cultos domingo e quarta-feira. Então, participa conosco da ceia, participa do ministério. O que nós estamos falando é da palavra de Deus, não tem outra coisa para falar. O que nós não podemos fazer está envolvido com o que não presta. Porque nós vamos pagar com a nossa vida e nós, com as nossas atitudes, estamos induzindo outras pessoas ao erro. E não sou eu que estou falando, é o que Jesus disse. Pois ele faria adoecer e enviaria uma grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Arrepender é abandonar. Não é remorso, não. Arrepender é você abandonar, deixar o erro que está fazendo e viver de maneira diferente. Ele disse, matareis os seguidores dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou, que Jesus é,
Ele é o início, ele é o fim. Ele é tudo. Mas ele é aquele que sonda as mentes e os corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Ele promete retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não aprenderam com eles e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Se apegue ao Evangelho, mantenha-se firme na palavra até a volta de Jesus. Ele está voltando. Agora ele falou a todos os outros que não estão participando desse falso culto, que na verdade é culto ao diabo. Por mais que nós estejamos falando, citando o nome do Senhor, mas se nós vivemos de maneira contrária, nós estamos cultuando o diabo, porque nós estamos com a arte do engano, nós estamos com a arte da mentira. Citamos aquilo que mais Jesus combateu, os hipócritas. Falam uma coisa, mas fazem outra. O bastante não é falar o nome do Senhor. Citar o nome do Senhor. O principal é você viver a palavra dele. Praticar a palavra dele. Isso é demonstração de amor a ele. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante que recebi do meu Pai. Também lhe darei estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O que o Espírito revela às igrejas. Nós temos promessa de vitória. O Senhor prometeu que dar-nos autoridade, assim como ele recebeu do Pai, assim como ele recebeu de Deus Pai. Mas nós temos que permanecer na obra dele. Nós não podemos ultrapassar. A palavra dele é essa que nós temos que firmar nela. Não ultrapassar nada. Manter-se nela. Não, mas posso fazer isso, vai ajudar mais o ministério, vai favorecer isso, não vai favorecer não. Nós vamos colocar mulheres pastor aqui, porque vai atrair mais mulheres, vai encher mais igreja. Não vai. Você pode encher um templo de pessoas vazias, pessoas mortas. Nós temos que seguir só o que ele fala. Mas a igreja vai ficar vazia. Que fique. Quem está na direção é o Senhor. Nós temos que estar preocupados em as pessoas que nós conduzimos a Cristo. Não um templo, não a nós, não a nossa denominação, mas conduzir a Cristo. Então vamos tomar muito cuidado e volto a insistir. Medite em casa nas palavras, pelo menos na primeira parte do livro de Apocalipse. Eu vou entender que isso não é uma carta só aquelas 7 igrejas, não, mas é as igrejas, como todas elas faz no final. O Espírito revela as igrejas. Vamos procurar saber que tipo de igreja nós estamos indo, que tipo de igreja estamos frequentando, se somos cristãos verdadeiros ou não. Vamos examinar o que o Senhor tem contra nós. Agora tem que mostrar para todo o que ele tem contra. Será que ele tem alguma coisa contra nós? O que é que ele tem? Então vamos mudar. Nós concluímos hoje a leitura do livro 2, capítulo 2 de Apocalipse. Querendo Deus, amanhã nós iniciamos no capítulo 3. Amanhã já é a carta à igreja que está em Sardes. Mas isso é amanhã. Qualquer dúvida, o que nós não entendemos, não compreendemos, nós vamos buscar a resposta na própria Bíblia.
Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.